Fala galera, bem-vindos ao Futpires BR. Depois de muito tempo, tô passando aqui para dar uma luz no dia de rodada muito importante do Brasileirão, dia que a gente tá bem desanimado com a seleção e vamos falar de futebol, que é o que a gente ama, né? Eu tô aqui com o meu primo e uma pessoa que fala muito bem também, é advogado, gosta de um blog, curte uma audiência, Alisson Carlos, Alisson Pires, né? Na mídia social. Vocês vão ter o Instagram dele aí no vídeo, quando sair. Bom, Esperamos, né? E aí, Bob? Fala aí, se apresenta pro pessoal. falar de futebol é uma coisa que a maioria dos brasileiros ama, gosta, e a gente que acompanha quanto apaixonado pela bola, apaixonado pela pelota, né? Dos nossos irmãos que bateram na gente nessa semana. Estamos aqui para falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o assunto, poder falar aqui do que a gente espera da nossa seleção e também o que a gente espera dessa reta final de Campeonato Brasileiro. Faltam aí 4 rodadas, finalizando a rodada de hoje. Então tá muito acirrado, tem muita coisa que pode falar sobre isso aí. Eu acho interessante assim o comentário que tu fez. A gente, como brasileiro, né? Tá todo mundo com orgulho um pouco ferido, né? A gente é pentacampeão do mundo. A gente tem um costume de aguentar, de estar sempre próximo de títulos, de estar sempre lutando no topo de todas as tabelas, nas finais de todos os campeonatos. E dessa vez acho que a gente está tendo que enfrentar umas vergonhas que são a primeira vez na história, né? Desde o 7-1 aí, há outras coisas bem ruins, outros resultados bem ruins que a nossa seleção tem alcançado, a gente acabou ficando com orgulho um pouco ferido. Eu acho que a impressão que eu tenho é que, além de todos os erros sistêmicos que todo mundo já está cansado de ouvir, as decisões dos presidentes, o planejamento de quem vai ser o técnico e tudo isso, é muito difícil você, como brasileiro, não ter medo da possibilidade da geração não ser tão boa quanto as gerações passadas. Eu acho que nós nos acostumamos com um futebol que hoje nós não vamos mais ter. Eu acho que é um assunto bem mais enraizado. Às vezes não é nem questão de a nossa geração não ser boa, é a questão que os outros países, as outras nacionalidades, eles acharam uma maneira que pode ser melhor do que a gente. Nós quanto brasileiros, a gente tem um orgulho, como você falou, um orgulho ferido, mas a gente tem aquele orgulho, nós somos pentacampeões, nós que somos os maiores produtores de atletas para o mundo todo. Então como que a nossa geração não pode ser boa, onde todos os nossos 11 titulares são 11 titulares nos seus clubes, respectivos clubes, na maioria deles. Então como que a gente consegue pensar, como é que eles não são bons, então a gente consegue, o nosso orgulho ferido faz com que a gente pare de pensar no como e fique pensando no como era. E, cara, não vai ser mais como era aquela época do Filipão, onde era o coração da ponta da chuteira e a qualidade era indiscutível. A galera que é nosso concorrente, todos eles hoje são muito bons também. Eles estudaram, eles fizeram a sua experiência fora das suas nacionalidades, e acaba que isso trouxe uma qualidade para eles que hoje a gente precisa ter humildade. E não dá. Tanto é que quando fala de Ancelotti na seleção brasileira, eu já acho uma massa. Por quê? Porque tá vindo uma outra experiência para cá, uma outra metodologia, uma outra situação, que é isso que o futebol brasileiro precisa. Basta olhar aí pro Abel Ferreira, o que Jesus fez, o que eles fizeram trazendo a experiência de fora para dentro da nossa seleção. Então o que falta não é qualidade, o que falta é ter humildade para aceitar que hoje o futebol é diferente. Sim. Eu acho que, como a gente aqui já falou de talento, já falou da nossa cultura em relação a como a gente vê o futebol, é importante também a gente falar das próximas gerações, porque, na minha opinião, sem elas, com a geração que a gente tem agora, fica muito difícil da gente alcançar o que a gente sonha no futebol, como seleção, né? E eu acho interessante aí, então, a gente chamar a atenção para quem a gente acha, ou o tamanho da nossa expectativa, com as maiores futuras estrelas do nosso futebol aí, né?
A gente tem o Vitor Roque, a gente tem o André, a gente tem o Endrick, a gente tem o Estevão, do Palmeiras. Marcos Leonardo. A gente tem o Wanderson, aquele lateral também. Tem Vanderlan, tem muita gente goleiro, boa aí. Pode olhar aí, tem o Bento, tem o outro goleiro do Atlético Paranaense, que inclusive é o que foi campeão agora, sub-20, salvo engano, Andrei, não esqueci o nome dele. Que também, cara, o Brasil é um celeiro. É um celeiro que a gente, tipo assim, se eles tiverem continuidade, se eles tiverem boas gestões de carreira, se eles tiverem tudo isso, que sabem o que é que precisa ser feito, sabem o que é que precisa, tipo assim, não tem como o Brasil não ser sempre um país concorrente, não tem. Agora basta ter, saber fazer, né? Eu acho importante ressaltar que a gente ainda é concorrente, né? Uhum. A gente não deixou de ser, a gente só parou de ganhar e de enfrentar certos resultados que uma seleção historicamente do nosso nível nunca tinha enfrentado antes. Outra hora isso jamais aconteceria, estar atrás aí de Venezuela e Colômbia na tabela de eliminatória. Jamais aconteceria. Mas assim, cara, como você falou até na sua primeira fala, a questão dos erros que os dirigentes cometem. Quando falam que o Diniz não sabe o que está fazendo, eu discordo de qualquer pessoa que fala qualquer coisa do Diniz. Eu discordo. Para mim, esse momento para ser o Diniz. O problema eu acho que o erro não é o Diniz estar lá. O erro é o Diniz estar lá e estar no Fluminense. Por exemplo, ele apanhou da Argentina na segunda, na terça, na quarta estava na beira do campo. Não teve tempo para digerir. Não teve tempo para pensar no que ele poderia fazer. Não teve tempo para amanhã estar lá na CBF, assistindo o VT do jogo e pensando no que ele poderia fazer na próxima convocação. O erro foi ter trago o Ramon Menezes ali naquela época, quando ali já poderia ter trago o Diniz. O Diniz, se você colocar aí todas as datas FIFA que ele pegou, foi 2 ou foi 3 que ele pegou? Ele pegou 3. Pronto. Juntando tudo, eu acho que ele não dá 3 semanas em dias, né? Corrido, assim. Não dá 3 semanas de trabalho. Não tem como o cara botar o tipo de metodologia do Diniz sem ter tempo pra treinar. É impossível. É impossível. O jogo posicional do Diniz é completamente necessário ter treino. É exaustivo. Exaustivo. Há uma incoerência no planejamento. Eu acho que todo programa esportivo hoje fala disso. Que você está planejando ter um técnico de longo prazo como o Diniz por pouco tempo. Pronto. O Diniz como tampão não faz sentido. Não faz sentido. Todo mundo sabe disso, né? Mas vamos mudar um pouco. Acho que o clima está ficando pesado aqui. As nossas frustrações já estão começando a crescer. A gente já está começando a pensar em tudo de ruim que está acontecendo ultimamente com a seleção brasileira. Eu sou eternamente otimista com a seleção brasileira. Eu sempre assisto a seleção brasileira com gosto, independente do time que estiver jogando. Eu sou um otimista de seleção, eu sou um eterno entusiasta de seleção brasileira e indiscutível. Eu também, tá? Eu também. Bom, com isso eu acho que a gente pode fazer aqui então um top 10. Um top 10 de força. Quem são os 10 times mais fortes do Brasil hoje? Tô dizendo isso porque faltam 4 rodadas para alguns times, 5 para outros para acabar o Campeonato Brasileiro. Muita gente aí tá pensando, tá simulando os próximos resultados e a gente vai ver então quais são os times que o seu time, que o torcedor menos quer enfrentar, né? Por isso o ranking de força. Então eu acho que a gente pode começar aí com quem a gente considera ser o 10º na nossa lista. 10º na nossa lista. Assim, né? Como eu não tenho um clube, infelizmente, no momento, na Série A, então nenhum desses clubes é meu time. Mas, olhando de uma maneira neutra, o que é que eu posso falar? Hoje a gente tem aí tem 4 clubes beirando a liderança, né? Botafogo, Palmeiras, Grêmio e Bragantino. E o Flamengo por fora ali, se ganhar, né, do Bragantino. Certo, então esses 5 aí já estão lá dentro e vão brigar lá até o final. Eu acho que hoje, não sei se a palavra eu usaria força, mas eu acho que hoje, como tu falou, né, jogar contra na competição, eu acho que o pior time que você pode jogar contra hoje são os times que precisam de alguma coisa. São esses 5 times e os 4 times 18º, 7º, 6º e 5º. São os piores times para você enfrentar hoje, porque é a galera que tá desesperada ou para ganhar ou para não cair.
Sim, mas a gente pensa aí que tendo Sul-Americana e todas as outras disputas que existem, mais necessidade, menos necessidade, quase todos os times estão brigando por alguma coisa. Poucos times já caíram e poucos times estão brigando por nada. Vamos falar de força, né? Por exemplo, deixa eu ver. Hoje nessa posição de décimo colocado aí, sabe qual é o time que eu colocaria hoje? O Santos. O Santos, porque o Santos, eu acho pra mim o Santos não cai mais. O Santos deu uma engrenada, eu acho que o Santos não cai mais. Eu acho que o Santos já conseguiu consolidar ali naquela região. Eu vou concordar contigo, porque o Santos ultimamente tem jogado muito melhor. Engrenou depois que entrou o venezuelano, não é? O que é o camisa 7, que é o capitão. O camisa, não é 8 não, acho que ele é 8. O Rincon, né? O Rincon. Ele veio pra ser o cara que tava precisando do time. Raça, força, liderança. O cara chegou já capitão. Eu acho que o cara que precisou chegou bem. E é um time que aprendeu a conquistar resultados, sabe? Eu acho que atrás, né? Quando um time ganha essa confiança de que pode ganhar todo jogo que vai jogar, esse time se torna perigoso. Sim. E esse perigo, na maioria das vezes, faz mais diferença em momentos específicos. E eu acho que o Santos tá no momento desses agora. Sim. Certo? Aí a gente pode ir pro nono. Eu acho que o meu nono colocado hoje teria que ser o Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense é um time que tem um histórico de ter buscado grandes coisas nos últimos anos, que tem organização, mas que perdeu empolgação, que está perdendo espaço na luta por quase tudo esse ano. Ainda pode conquistar uma vaga na Libertadores aí, mas só com um final de ano perfeito. Tá tendo o Vitor Roque de volta e sempre é perigoso. Qualquer outro time, metade dos times da tabela hoje, no momento que o Atlético Paranaense tá, eu botaria fora do top 10. Mas por ser o Atlético Paranaense, se o meu time estivesse brigando por alguma coisa, estaria entre os 10 principais times, 9 principais times que eu não quero enfrentar. Eu faria só uma pequena inversão e acrescentava um clube que é pouco falado. Eu subiria um pódio aí do Atlético Paranaense, um lugar do ranking, deixava ele em oitavo, e o meu nono seria o Cuiabá. Cuiabá entrou, já tá no top 10 do campeonato, eu acho que ele não sai mais dessa posição. O Cuiabá, o Davidson, na maior loucura que aquele cara irreverência e o que quer que seja, ele é um cara que sabe fazer gol, que todo jogo, minimamente, um ou dois caras levam um cartão amarelo por causa dele. Ou seja, ele tem um poder de conseguir mexer com os brios aí adversários. O Cuiabá acertou o meio campo ali, que o Fernando Sobral jogava no Ceará, hoje tá titular absoluto, voltou a ser aquele Fernando Sobral que a gente conhecia, muita força no meio do campo, tá em todos os locais do campo. E aí tem a segurança do Walter no gol, então eu acho que hoje ele tem essa situação de colocaria nono colocado. E aí oitavo deixaria o Atlético Paranaense. Eu vou manter o Atlético em nono, e eu botaria o Cuiabá em oitavo. Eu acho que o Cuiabá hoje é mais perigoso de se enfrentar do que o Atlético Paranaense. Por incrível que pareça, no momento que tá, o Cuiabá deve ser um dos visitantes, tem que olhar os números, mas deve ser um dos visitantes mais indigestos do campeonato. É como o América Mineiro, só que o América Mineiro joga como nunca, perde como sempre, né? Sempre sai ganhando. Perdão aos torcedores do Coelho. Mas sempre sai ganhando. Sempre tem golaço. Brits ali, Ave Maria, mas pelo amor de Deus, o cara sabe fazer tem time golaço. brigando pelo Brits, tá? Tem. Mas o Cuiabá, não, ele joga como sempre, quase nunca joga muito bem, mas sempre conquista resultado. Resultado. Compete com todo mundo. Exemplo, ganhou do Botafogo. Botou o Botafogo numa caída boa, ajudou na queda do Botafogo, na queda recente do Botafogo no campeonato. Ninguém esperava que o Botafogo fosse perder pro Cuiabá em casa. Isso. Flamengo, por exemplo, eu já vi muita gente aí, Pedro Certezas e tudo, Casimiro, esses caras simulando o campeonato, e eles chegam naquele ponto de pro Flamengo o jogo mais difícil vai ser contra o Galo. Vai ser. Só que o resto não é baba. Tem Cuiabá. Então, assim, o Cuiabá... O Bragantino hoje, né? Se não ganhar do Bragantino, acabou. Se não ganhar do Bragantino, fica hoje, brabo. Acabou. Fica brabo. Eu ainda tô com a impressão
Não, vamos já falar do Flamengo, tá? Aí eu já escolhi o meu oitavo, eu quero saber agora o seu oitavo. Não, meu oitavo seria o Atlético Paranaense. Sim, claro. Seria o Atlético Paranaense. Claro. O meu sétimo. Seu sétimo, isso. Meu sétimo colocado seria... vai ficar o Fluminense lá. O Fluminense não vai... Eu acho que o Fluminense não vai ser banho-maria até o final da competição, não. O Fluminense vai ficar na competição. Ele vai estar lá jogando sem jogar a vida, mas sem entregar o ouro, como foi ontem contra o São Paulo. Sabe? Eu acho que o Fluminense não vai... Eu acho que o Diniz não vai deixar o Fluminense... já aconteceu com muitos clubes. Ganhou a Libertadores, acabou o ano, vamos chegar no Mundial e acabou a história. Eu acho que o Diniz não vai deixar isso acontecer. Eu acho que o Diniz vai tentar manter o máximo possível do time competitivo, mas obviamente tirando o pé. Sim. O time, eles não vão se matar da carrinho de teste, não. Eles vão manter lá aquela... Tipo assim, nem vai fazer o impossível para subir mais, nem vai desleixar para descer. Então eu acho que o Fluminense vai ficar aí no sétimo. Sim, é inegável a qualidade do Fluminense. E eles tendo a intenção de conquistar um resultado, eles beiram o top 5, se não entram no top 5. Sim. Ou até mais acima no top 5. Mas na minha cabeça fica muito a situação da tabela. O Fluminense tem uma chance do Fluminense estar na penúltima rodada no Allianz Parque contra o Palmeiras, podendo impedir o título do Flamengo, né? Então tem a rivalidade, essas coisas. Mas, cara, fazem diferença. Vou falar pra ti. Flamengo, perdão os flamenguistas, mas esse ano, como diria o poeta Cicinho, não ganha nem carioca. Não ganha, o Flamengo não ganha nada esse ano. Não ganha. Não ganha, mas não é por nada não. Não é porque, não, é porque o Flamengo não tá competindo. Botou a camisa aqui no peito e pensa que a camisa vai ganhar jogo e não vai. E tá brigando pela Libertadores ainda. Os 4 times de cima dele estão jogando mais que ele. Não, o Botafogo não tá, porque o Botafogo tá numa fase. Mas o Botafogo jogou no decorrer do campeonato. Porque é ponto corrido, não é o momento. Ponto corrido é a junção de primeiro e segundo turno. Então, por isso que o Botafogo tá lá ainda. A soma do completo do Botafogo é maior do que o Flamengo fez no campeonato. Por isso que eu digo, hoje o Bragantino joga uma bola mais que o Flamengo, o Grêmio joga uma bola mais que o Flamengo, Palmeiras e Botafogo. O Botafogo, como eu já falei, mas o Palmeiras também joga. Então, pra mim, o Flamengo não tem mais bola que nenhum dos 4 que tá na frente dele. Então, pra mim, o Botafogo vai ficar aí. Pode, justamente pela competição e tal, ganhar uma, terminar em quarto. Mas eu acho que nos 3 ele não fica. Tá bom. Então, como meu sétimo, eu vou de Internacional. Porque pra mim o Internacional ele tem um time de qualidade. Ele tem tido resultados meio frustrantes ultimamente. Mas chegou no semifinal de Libertadores. Tá brigando por alguma coisa ainda no campeonato, né? Não sei nem se ele tem ponto pra chegar em sétimo, tem? Não, em sétimo colocado não. É de força, né? Quem é mais forte. Tá. Os 7 mais fortes. Em sétimo eu colocaria o Inter, pura e simplesmente porque eu pretendo colocar o Fluminense um pouco mais acima ainda. Pensei, comparei ali Inter, São Paulo, só que o São Paulo, eu acho que o São Paulo para jogar bem tem que querer muito. E quando o São Paulo não quer muito, é um time que me parece ter uma capacidade muito grande de não jogar nada. O que salva o São Paulo é o Dorival, mano. Tira leite de pedra ali, absolutamente. Então, eu acho que meu sétimo é esse, o seu sétimo é o Fluminense. Vamos pro teu sexto colocado. Atlético Mineiro. E o top 5 já falei. Mas aí tem que ranquear, né? Calma. O meu sexto colocado não é o Atlético Mineiro, meu sexto colocado é o Botafogo. Sim, Botafogo que tá brigando pelo título, mas como o Alisson mesmo falou, não tá no momento bom. Não tá no momento bom. E pra mim, todos os 5 times que vêm depois do Botafogo, no momento, estão demonstrando mais força pra conquistar resultado do que o Botafogo. Falar de quem tá jogando melhor, quem tá jogando pior é complicado. Apesar de eu achar que quase todos estão jogando melhor que o Botafogo. Mas o Botafogo ainda pode ser campeão. O Botafogo ainda tem uma tabela bem simpática. Eu vou falar uma coisa com você. Hoje, 23 de novembro, estamos gravando esse vídeo exatamente 18 horas. O Botafogo joga daqui a pouco contra o Fortaleza.
Eu acho que hoje, a pessoa fala, mas é sempre o próximo jogo é um jogo importante, o próximo jogo é um jogo que vai virar chave. Mas o que é que eu posso falar sobre isso? Porque hoje, o Botafogo, querendo ou não, teve seus 8 dias, mais ou menos, de treino com o Thiago Nunes, que já é um técnico mais tranquilo. Ele não é aquele técnico que chega chutando balde, é um técnico mais tranquilo, inteligente, que já foi campeão, que sabe como é que funciona, sabe como é que se ganha, sabe como é que se perde. Eu acho que ele conseguiu, eu acredito que com esses 8 dias que ele teve, ele conseguiu sentar a turma e conversar, porque tudo que o Botafogo precisou já conversar. Eu acho que ele teve esse tempo, então eu acho que hoje esse jogo contra o Fortaleza vai ser de fato uma virada de chave. Pra que, como todo mundo fala, pra que de fato volte à liderança e vá voltar a competir na competição, porque o que falta é competição, é competir, ou de vez deixar a briga pelo título. Se não ganhar hoje, ele... Pra mim eu acho que é muito importante ressaltar pro ponto que você acabou de fazer, uma coisa, a força mental. Porque assim, o Botafogo aparentemente, é por isso que eu tô botando eles em sexto, eles estão dependendo muito da maré, do momento. Hoje vai ser uma virada de chave se eles jogarem bem, mas aí se um deles faz uma falta e é expulso, se eles tomam um gol cedo, acabou o projeto, né? Será que eles vão ter a cabeça? Prepararam 8 dias para aguentar o setback ali, a frustração inicial ali, para ter a confiança abalada? E até agora, as evidências que eu tenho não me permitem acreditar que esse time é um time a se confiar. E se o meu time está precisando de resultado hoje e ele tem o Botafogo pela frente, o Botafogo não está entre os 5 times que eu mais tenho medo. Eu colocaria o Botafogo aí, justamente nessa linha de força, eu colocaria o Botafogo hoje aí. Fala já do Botafogo. Porque o meu sexto foi o Atlético Mineiro e o meu quinto seria o Flamengo. Porque eles não competem. Pra mim, o Flamengo não compete. O Flamengo hoje joga com a camisa. Não compete. O Flamengo hoje, o Tite ele chegou e tentou organizar, dá pra ver que melhorou bastante com a saída do São Paulo e a chegada do Tite, mas ainda assim, eu acho que eles mesmos já colocaram isso na cabeça deles, que esse ano a gente não ganha nada. Entendeu? Eu acho que esse ano eles já sabem, eles já sentem isso, que esse ano não ganha nada. Cara, assim, eu não é o que eu penso. Acho que historicamente, pensando em resultado, ultimamente tem uma narrativa muito forte que apoia o que tu tá falando. Tem uma corrente muito forte de quem tem opinião sobre esporte que vê isso também. E eu acho até que eu tô indo contra a corrente. Mas eu respeito muito o Flamengo. Talvez o meu respeito seja parcial aqui, esteja botando força no que eu penso. Mas eu tô muito apegado ao que eu vi do Flamengo contra o Palmeiras. E o que eu vi do Flamengo contra o Cruzeiro. E o que eu vi do Flamengo contra o Fluminense, diferença de primeiro e segundo tempo, pra mim tem muito a ver com o estilo de jogo do Fluminense. Eu acho que o estilo de jogo do Flamengo consegue se impor fazendo um jogo como que ele fez com o Palmeiras. O Flamengo é um time que tem jogadores que precisam de muito pouco para ter confiança. Muito pouco. Uma jogada boa do Arrascaeta, qualquer coisa, é festa. Entendeu? E quando eles conseguem essa confiança, o estilo de jogo deles hoje se impõe contra qualquer outro time no Brasil. Porque eu acho que esses times não têm um amor pela bola, de ficar com a bola tão grande quanto o Fluminense. E foi só assim que eu vi o Fluminense conseguir segurar o ímpeto do Flamengo. O Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo, teve chance de fazer mais gols. E o Fluminense foi muito melhor no segundo tempo, porque o Flamengo simplesmente se desinteressou do jogo por não ter a bola no pé. Sabe? É como um time que que não se incomoda de não estar com a bola quando o outro time fica com a bola. Então, por isso eu tenho o Flamengo mais alto na minha estima aí do campeonato. E em quinto colocado eu coloco o Bragantino, que é um time muito organizado, mas eu acho que, apesar de eu achar que camisa não é um fator tão grande no futebol, eu acho que a camisa pesa um pouco. Eu acho que, assim como a falta de pressão de jogar em Bragança Paulista, ter uma torcida pequena e coisa e tal, alivia a performance, a falta de hype no momento de conquistar um título, a falta do empurrão de uma torcida grande, a falta do controle da narrativa, tudo isso te faz se sentir menos protagonista quando você está lutando por um campeonato.
Eu acho que a qualidade do time não se equiparar dos 3 melhores times do Brasil. É um time encaixado. É um time encaixado e é um time que me parece que é um fiel de balança, sabe? O Bragantino jogando contra o teu time, ele determina se o teu time é bom ou ruim no campeonato. Mas eu tô falando de realmente bom e realmente ruim. Eu não tô falando de bom ou 7º colocado. Tô falando bom brigar pelo título e ruim, aí sim, de, sei lá, Sula pra baixo. O Bragantino ele serve como esse fiel de balança pra mim. E os 4 primeiros eu acho que eles têm um pouco mais de... Além de dar mais medo, eu acho que eles têm mais elenco, mais cabeça e precisam de menos... Mais ímpeto, né? Pra chegar mais longe, sabe? Eu faço essa inversão. O Botafogo pra mim hoje é o 4º. Tá? O Botafogo hoje é o 4º, justamente pelo momento. Que facilmente pode cair pro 11º ou voltar para o primeiro, assim. É o 4 justamente pelo momento que tá lá no bolo, mas o momento é o pior dos 4 que estão na frente. Então o Botafogo hoje é o meu 4ª colocação. E aí eu mantenho o Grêmio na terceira. Tenho o Grêmio na terceira, porque eu acho que Renato Gaúcho é um cara que é bem assim, um cara que sabe levantar o brilho do clube, sabe levantar o brilho dos jogadores. Soares voando, que como ele mesmo fala, o Renato mesmo fala, ele joga quando ele quer jogar, quando ele pode jogar, e é isso, e ele tá sempre jogando, tá sempre fazendo a diferença. Quanto ao Grêmio, eu acho que a falta de força nos últimos anos, o resultado contra o Corinthians e as derrotas bem largas, assim, claro que dentro de casa, dessa vez, nos últimos anos não foi assim, mas dessa vez eles conseguiram se impor contra grandes times, mas ainda sofreu derrotas bem contundentes fora de casa para esses grandes times. Eu acho que aquela vitória do Botafogo, se o Palmeiras não tivesse feito o que fez com o Botafogo um jogo antes, o Botafogo teria segurado a vantagem ali. Eu acho que a cabeça dos jogadores estava muito ruim no momento. O Ferreira teve um dia especial, isso tem que se favorecer. O Grêmio tem muito talento. O Ferreira entrou no segundo tempo e acabou com o jogo. Mudou o jogo totalmente. Mas pra mim, eu ainda... O Grêmio, eu vou te contar, cara. Se eu pudesse fazer um ajuste na minha lista, eu tiraria alguns times que estão abaixo ali pra colocar o Grêmio. Mas o Grêmio não tá no meu top 3. E o meu quarto colocado já é o Bragantino. O terceiro. O Bragantino já tinha ido, agora é o terceiro. Isso. Eu tô justificando porque eu não tô colocando o Grêmio. O meu terceiro colocado vai ser o Clube Atlético Mineiro. O Clube Atlético Mineiro, porque eles estão brigando por muita coisa no campeonato, porque eles vêm numa campanha espetacular no segundo turno, porque eles têm Filipão de técnico e eu me impressiono muito com o Filipão como treinador. Muita gente diz que é retrógrado, que não tem a capacidade de levar times muito longe, mas eu discordo. Eu acho que para um time do Felipão não chegar longe tem que haver coisas ali muito não saudáveis para uma equipe, muito anormais, algum tipo de polêmica, alguma lesão importante, alguma coisa para desandar. O Filipão sabe muito manter um time muito alto nível e é um time fiel da balança, mas fiel da balança de final. Um time que para você ganhar, um time do Felipão, para você ganhar dele, você tem que ser espetacular numa final, sabe? E para mim, claro, com Paulinho e Hulk, agora com a força da Arena Nova, invicto, ganhando tudo lá, eu vejo o Galo como um time que é o terceiro mais forte do Brasil agora, na minha opinião, e que próximo ano, olha, tem grandes chances de ir muito longe, se mantiver o planejamento, se fortalecer, e eu acho que vai, porque todo ano se fortalece, e a gente vai ver o que vai acontecer aí com ele, né? O teu top 2? Vamos pro teu terceiro. Foi o... Acabei de falar, Vala. O Grêmio? Foi, o Grêmio foi o top 3. Quem foi o teu quarto? Foi o Bragantino. Não, foi o Botafogo. Vamos recapitular. Top 5, Flamengo. Calma.
Flamengo, top 5. Top 4, Bragantino. Botafogo. Botafogo. 3, Grêmio. Grêmio. Tá, calma. Aí, sexto. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Sétimo. Fluminense. Oitavo. Atlético Paranaense. Nono. Cuiabá. Décimo. Sempre uma dessa. Santos. Santos, cara. Pô, Santos. O meu foi Santos. 19º foi o Atlético Paranaense. Oitavo foi o Cuiabá. Sétimo foi o Fluminense. Sexto foi o Botafogo. Não, quem foi meu sexto? Teu sexto foi o São Paulo. Não. Teu sexto... Teu sexto, porra. Quem foi? Foi um time fora da caixa. Internacional. Não, o sétimo foi Internacional. Sétimo foi Internacional. O sexto foi o Fluminense, isso. Então vamos lá de novo. Santos, 10º. 9º, o Atlético Paranaense. 8º, Cuiabá. 7º, Internacional. 6º, Fluminense. 5º, Botafogo. 4º, Bragantino. Eu já falei meu terceiro? Terceiro, Atlético Mineiro. E o meu segundo colocado, que eu acho que já vai dizer o primeiro também, na minha opinião hoje é o Palmeiras, o meu segundo colocado. Por quê? Se fosse o mesmo Palmeiras do ano passado, estaria em primeiro, pra mim. Com a tabela que tem, com o time que tinha, com a confiança, com o técnico, com a cultura que tem, com o costume de decisões que tem, e tudo isso que já se fala do Palmeiras e todo mundo já deve estar cansado de ouvir, o Palmeiras, pra mim, conquistaria esse título. E eu acho que tem grandes chances ainda, mesmo não sendo o mesmo time do ano passado, que é isso que eu quero ressaltar. O Palmeiras é outro time pra mim. É um time que depende muito mais de talento, é um time que joga numa formação diferente, é um time que não tem um meio-campo com tanta força de marcação quanto tinha, um meio-campo menos talentoso do que tinha, apesar de ter um ataque mais talentoso do que tinha, mas que também marca menos, uma defesa que está em queda já há 1 ano e pouco, mas ainda é o Palmeiras e tem uma cultura, uma força mental muito grande, é um time que não desiste, é um time que não se abala, é um time que precisa de muito pouco para entrar numa fase muito boa, é um time muito perigoso e é um time que, se não fosse pelo tamanho talento do Flamengo e pelo o quão impressionado eu fiquei com os dois últimos, com 3 dos últimos 4 tempos do Flamengo no campeonato, eu colocaria o Palmeiras em primeiro. Mas eu coloco o Flamengo em primeiro porque eu fiquei muito impressionado com a performance do Flamengo contra o Palmeiras, porque eu fiquei muito impressionado com a performance do Flamengo, especialmente defensiva, contra o Palmeiras e no primeiro tempo contra o Fluminense. Eu fiquei muito impressionado. Tinha muito talento ali, tinha uma facilidade muito grande para produzir jogadas muito perigosas de gol, e a solidez defensiva, que é uma coisa que não é tão comum assim no Flamengo, me deixou impressionado. Eu acho que o Tite transformou Fabrício Bruno e Léo Pereira em 2 monstros. O gol que o Fluminense fez, o Fluminense foi muito melhor no segundo tempo do jogo deles, mas o gol que o Fluminense fez foi muito atípico. Como é o nome do jogador? O colombiano? Ione Gonzalez. Ele conseguiu dar 2 toques na bola. Ele dominou, deu um toque pro lado e outro pro gol, caindo, dando meio que um carrinho ali, com pouco espaço para finalizar. A bola bateu nas 2 pernas dele. A estrutura defensiva do Flamengo dificulta muito uma chance de gol bem criada. E tem um ataque muito perigoso, que quando o Gabigol não tá bem tem Pedro. Arrascaeta pra mim é sensacional. Tem agora outros talentos, eu acho que o Tite tá recuperando o Cebolinha, tem Bruno Henrique, tem o Luiz Araújo, que também me impressiona bastante. Bons volantes, eu acho aquele Vitor Hugo um ótimo jogador, acho que devia jogar mais. Pulgar, eu não gosto tanto quanto o Vitor Hugo, mas deu um belo passe contra o Palmeiras, mostrou qualidade. E eu odiaria ter que enfrentar o Flamengo se eles estão motivados. Agora, com o Flamengo não se sabe a questão da motivação. Eu acho difícil o Flamengo se desmotivar se o jogo não tiver um ambiente hostil para ele. E raramente o ambiente é hostil para o Flamengo no jogo. Normalmente, para o Flamengo é um ambiente favorável.
o ambiente hostil pro Flamengo é o Fluminense mantendo muito a bola, o Atlético Paranaense com transições muito pontuais, são times que normalmente roubam pontos do Flamengo, é um Cuiabá que segura muito bem lá atrás e consegue dar uma flechada lá na frente, um América Mineiro que joga muito bem com a bola no pé. Mas fora isso, todos os outros times do Brasil, para mim, têm menos volume, menos qualidade e não conseguem tornar o ambiente hostil para o time do Flamengo, que fica confortável e normalmente vai ganhar os jogos. Talvez o Galo. Eu ainda não vi o Galo do Felipão contra o Flamengo na fase que os dois estão agora. No primeiro turno eram outros times. E eu acho que esse jogo Flamengo e Galo poderia mudar o meu ranking. Mas... do jeito que tá agora, pra mim, Flamengo primeiro, Palmeiras segundo, Atlético Mineiro terceiro, eu botei em quarto o Bragantino e em quinto em quarto o Bragantino e quinto o Botafogo. Pra mim esse é o meu top 5. Eu vou fazer só uma inversãozinha aqui, que eu lembrei depois. Tinha sobrado pra mim só Bragantino e Palmeiras, né? Mas aí eu vou inverter, eu vou colocar o Bragantino para a terceira colocação. Justamente pela maioria das coisas que tu falou, da força que não tem torcida muito pequena, o hype do ímpeto ser diferenciado para quando você tem muita gente por você. Então eu colocaria o Bragantino na terceira colocação, mas só por isso. É um time super organizado, super difícil de bater, jogando em casa é muito duro. Fora sempre é um adversário de gesto, então eu colocaria o Bragantino na terceira posição. E na segunda posição eu colocaria o Grêmio justamente pela força da torcida, força da arena, força de Renato Gaúcho, muita força de Luis Soares, que tira coelho da cartola assim... com muita facilidade. Muita facilidade, coisa que você não espera, a filha da mãe fez. Então, Luis Soares e Grêmio aí na segunda colocação. E o Palmeiras na primeira colocação por N motivos, assim, N motivos. Primeiro, Abel Ferreira, conhecimento de elenco. Você fala que tem um meio campo fraco, eu não concordo. Não, mais fraco do que tinha. Talvez, porque na verdade é um meio campo mais leve, mais aberto, joga mais. Assim, mas marca menos. Mas é um jogo, antigamente o Palmeiras com o Dudu e Rony nas pontas, fechando a casinha ali com o Felipe Melo, depois com o primeiro volante que estava jogando. Danilo? Era um meio campo mais com Danilo, Scarpa, eram jogadores que marcavam, mas entregava ofensivamente, mas era um time muito mais reativo. Hoje o Palmeiras não é mais um time tão reativo quanto era outra hora. Quando saiu o Dudu, Abel Ferreira teve que se reinventar. Entendeu? Hoje joga muito mais no 4-4-2, mais flexível. O Zé Rafael tá voando. Pra mim o Zé Rafael hoje tá mais criativo do que o Veiga. Sabe? Botou a abraçadeira no braço e hoje o Zé Rafael, pra mim, é o principal jogador do elenco. E aí, fora a estrela do Hendrick, porque ele é uma estrela, aquele cara ele tem personalidade que é incrível, como em 16, 17 anos faz. A gente pegou na Argentina, a primeira bola que ele pegou e tentou chutar no gol já. Tem muita personalidade, muita coragem. Até a coragem, eu acho que é a palavra que define aquele menino. E é isso, eu acho que o Palmeiras sabe jogar, sabe ganhar, tá acostumado a ganhar, não treme mais, enfim, se fosse o meu time eu não ia ter jogar contra o Botafogo pra não cair ou pra ser campeão. Era o time que, contra o Palmeiras, aliás, que eu não queria jogar pra ser campeão. Bom galera, o vídeo vai quase ficando por aqui. Eu acho que antes de encerrar, eu queria informar pra vocês que a gente viu o futuro. O Bob sabe quem vai ser o campeão brasileiro, eu sei quem vai ser o campeão brasileiro, só que a gente viu futuros diferentes, né, Bob? Pois é. Eu não falei que sei, porque eu acho que se o Botafogo ganhar hoje, daqui a pouco, o Botafogo é campeão. Eu cravo. Eu também acho. Se o Botafogo ganhou hoje, eu acho que o Botafogo é campeão. E esse é o meu palpite. Pra mim, o Botafogo vai ser o campeão brasileiro. Com todos os percalços. A adrenalina, a frieza no reta final, mas eu acho. E vocês, estão nervosos com o final do campeonato? Que times que o seu time não quer enfrentar? Que times vocês não querem que o seu time enfrente? Qual é o seu top 10? Quais são os 10 times mais fortes agora no campeonato pra você? Tá animado com o Brasil? Tá desanimado? Dá sua opinião aqui nos comentários, dá um like nesse vídeo, dá uma ajuda boa pra gente. E obrigado pela audiência. Valeu!